Olá a todos. Como parte do projeto Multimedidor, do Relé Multimedidor, quero apresentar o software que eu desenvolvi justamente para facilitar a visualização, conseguir fazer uma visualização remota desses dados. Vamos lá então. Nessa parte aqui nós temos a tensão RMS, aqui nós temos a corrente RMS, potência aparente, fator de potência, potência ativa e temperatura. Aqui nós temos o acumulador de energia. Podemos ver que ele está em 0,02 kWh e a cada 1 minuto ele é incrementado. Aqui nós temos o gráfico, onde nós podemos clicar com o botão direito, temos a opção de copiar os dados do gráfico, gravar a imagem do gráfico, configuração da página. Se eu clicar aparece uma tela de configuração da página que eu quero imprimir. Podemos ver os valores dos pontos do gráfico. Quando nós plotarmos aqui, vamos ver essa opção aqui como funciona. Voltar para a escala original. Essas duas partes aqui que estão meio aqui apagadas, na verdade elas são desabilitadas. É desfazer o último zoom e desfazer todas as ações de zoom. Na verdade não teve nenhum zoom, então não tem. Vamos dar um zoom aqui. Agora sim. Agora nós temos desfazer zoom, último zoom, e nós temos que fazer todas as ações de zoom, que aí volta para a parte inicial aqui. Aqui embaixo nós temos um botão para limpar os valores plotados no gráfico, temos outro botão para pausar o gráfico, como podemos ver no Tooltype aqui, que chama essa ferramenta aí. Também temos um botão para plotar o gráfico. Aqui nós temos esse plot, que é um botão de checagem. Quando eu checo ele, eu habilito as variáveis para serem plotadas no gráfico. Porém, no gráfico ainda não aparece nada porque eu não dei um start no gráfico, que é esse plotar aqui. Aí nós temos esses três botões aqui de controle do gráfico para limpar, pausar e plotar. Também temos esses três botões aqui que fazem a mesma coisa, que inicia o gráfico, pausa o gráfico e limpa o gráfico. Agora vamos clicar em play aqui. Podemos ver que as variáveis estão sendo plotadas. Aqui nós vemos a corrente bem pequenininha comparado com os outros valores, porque a corrente aqui está 0,47 amperes, que é a corrente que está sendo consumida aqui pelo meu notebook, que está sendo avaliado. Aqui nós temos a tensão, aqui em vermelho. Nós temos a potência aparente em azul, a potência ativa em verde e a temperatura em laranja. Aqui podemos ver que o gráfico começou a rolar depois do 150 sozinho, mas aqui nós temos a opção no menu gráfico, nós temos a opção de, se eu desmarcar aqui o deslocar automático, os dados continuam sendo plotados, como podemos arrastar aqui e verificar, porém ele não desloca automático. Quando ele chegar no final da tela aqui, como podemos observar, ele não vai fazer o movimento automático aí. Aí nós temos essa opção aqui de deslocar automático. Podemos desabilitar ela para facilitar a análise de algum dado, por exemplo, né? Aí nós temos aqui em menu arquivo, nós temos o botão para salvar. Se clicarmos aqui, vai abrir uma janela para salvar os dados plotados. Também temos os dados plotados serão salvos em arquivo TXT. E o nome padrão que o software salva é o arc.txt. Então podemos fechar aqui. Está acontecendo um errozinho aqui que aparece salvo mesmo sem ter salvado. Isso aí tem que corrigir aí nas linhas de código do software, mas nada que seja uma dor de cabeça. Aí aqui nós temos a outra opção para salvar os dados, que vai abrir a mesma caixa de diálogo, como podemos ver. É uma opção a mais de salvar, né? Aconteceu o errozinho de novo. Aqui em menu do gráfico, nós temos
a parte de plotar novamente aqui. Se eu quiser selecionar, usar o menu aqui em cima, é mais uma opção que eu tenho. Como podemos ver, nós temos para todas as variáveis medidas pelo dispositivo. Aqui também nós temos a opção de pausar, limpar o gráfico e plotar. Se eu clicar aqui em pausar, ele pausa. Se eu der um play aqui de novo, ele continua a plotar os dados. Aqui em opções, nós temos esse habilita controle. O que que é esse habilita controle? É esse dois botãozinhos aqui. Eu tenho que habilitar o controle para me conseguir ligar ou desligar o relé interno do dispositivo. Essa opção de controle via software é interessante caso eu queira fazer algum teste, caso eu queira ligar ou desligar uma carga para observar o seu comportamento aqui de corrente, tensão, potência, ver se tem alguma queda de tensão quando liga a carga, mas fica desabilitado para não acontecer nenhum clique acidental. Aqui nós temos a opção, como eu disse, de habilitar o controle. Se eu clico aqui, aparece o checkbox, controle habilitado. Aí eu posso vir aqui clicar e ligar o relé e desligar o relé. Deixar sempre ele desabilitado. Então esse é o software que eu desenvolvi para comunicação com o relé multimedidor LPS01, o nome que eu dei para ele. Tem outro detalhe aqui também, que é o controle desse tempo de quantos pontos que serão salvos aqui. Cada ponto desse aqui tem o tempo do gráfico, mas cada ponto desse aqui tem um tempo determinado. E esse tempo pode ser configurado em gráfico, base de tempo 2x. Aqui a base está em 200 milissegundos, a base em milissegundos. Se eu quiser colocar 2 segundos, coloco 2000 milissegundos, clico em validar base de tempo. Podemos ver que vai plotar aí de 2 em 2 segundos os dados no gráfico. Podemos voltar aqui e observar também que se digitarmos alguma letra aqui acidentalmente e clicar em validar, vou ter um erro aqui de dígito incorreto. Clico em OK. Quando eu volto aqui, ele volta para 200 milissegundos, que é o tempo de base de X padrão. Se eu clicar novamente em 200 milissegundos, ele assume 200 milissegundos e eu posso selecionar qualquer valor aí desde 1 até um valor indeterminado. Aqui lembrando também que se eu deixar a caixa de diálogo vazia e clicar em OK, ele também vai gerar o erro para mim de dígito incorreto. Então esse é o software que eu desenvolvi para comunicar com o relé multimedidor LPS01 e espero que vocês tenham gostado do software desenvolvido. Até então, qualquer novidade, qualquer atualização no software, eu vou postando novos vídeos aí. Lembrando, a próxima atualização será para salvar esses dados aqui automático. Criar uma opção aqui no menu gráfico, arquivo para salvar esses dados de tempos em tempos em um mesmo arquivo para salvar, para criar um arquivo de backup e um arquivo de segurança que se eu tiver monitorando as variáveis e quiser salvar e acontecer algum bug, algum erro, alguma queda de energia, alguma coisa, eu tenho esses valores salvos sem ter que vir aqui em salvar. Eles já estão salvos automático, é uma segurança a mais que eu vou ter. Então, criar um menuzinho aqui para acertar essa função. Então é isso aí. Esse é o software desenvolvido e até a próxima.